Bom dia, meus amores, meus queridos e amados alunos, pessoas mais amadas na minha vida. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero vocês alegres, felizes, ou porque estão começando o dia agora comigo na primeira aula, ou porque vão terminar amanhã comigo também agora na última aula, certo? Meus amores, eu estou hiper mega feliz porque hoje nós vamos entrar em mais um capítulo, certo? Hoje nós vamos estudar o 8º capítulo. E nesse capítulo nós vamos ter uma gama absurda de informações, de curiosidades. Nós vamos ver muitos detalhes, certo? A aula de hoje nós vamos estudar as antigas sociedades africanas, certo? Eu vou mostrar para vocês povos que se destacaram na África, no continente africano, beleza? E as suas contribuições para a humanidade. Nessa aula de hoje e na nossa próxima aula nós continuaremos, certo, a trabalhar o mesmo capítulo, capítulo 8º, beleza? Amores, papel e lápis, beleza? Anotem tudo que vocês acharem importante e anotem as dúvidas também, belezinha? Vamos começar? Tudo bem. Então vamos falar de antigas sociedades africanas, certo? A África, o continente africano, berço da humanidade, um continente cheio de riqueza e histórias. Antes de começar a explicar, eu quero perguntar algo a vocês. Quando falamos em África, o que vem em sua mente? Eu achei legal esse nome África que eu coloquei aqui, né? Repleto de as coresinhas bem bonitinhas. Quando falamos em África, o que vem na cabeça de vocês? Na maioria das vezes, quando a gente fala em África, ou continente africano, na cabeça das pessoas, da maioria delas, vem pobreza, miséria. Isso é o que vem na cabeça da maioria das pessoas, não na cabeça de todas, certo? A nossa aula de hoje, nós vamos aprender que a África é muito mais do que isso, certo? Nós vamos ver que o continente africano, ele é o berço da humanidade. E esse continente, melhor dizendo, possuiu civilizações que se destacaram, como os egípcios, o Império Kush, certo? Senegâmbia, Império de Caior, ou seja, uma diversidade absurda de reinos, impérios, povos com práticas culturais distintas e que se destacaram e que deram sua contribuição extremamente importante para a humanidade, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos perceber que a África, que o continente africano é um continente rico em história e em contribuições para a humanidade. Beleza, meus amores? Então, vamos embora aprender, certo? O continente africano, ele é gigantesco, beleza? Geograficamente, ele pode ser dividido em duas grandes regiões, certo? A África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte, obviamente, situa-se a norte, e a África subsaariana, nesse caso, no sul, beleza? A África do Norte, ela engloba países como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, o Saara Ocidental, o Egito e o Sudão. Foi nessa região, na África do Norte, que floresceu a civilização egípcia, a civilização tão rica e tão importante como essa, né? E nós aprendemos, nos debruçamos em um capítulo só para estudar o Egito Antigo, de tão importante que é essa civilização. Então vocês já começam a ver como o continente africano é rico, beleza? A África subsaariana é a região mais populosa do continente. Nela se concentra a maior parte da população. Tem uma diversidade étnica, linguística, religiosa e cultural muito grande, certo? Na África subsaariana, a quantidade de povos são diversos. Então, por isso que ela é uma região muito diversa. Tem várias culturas, várias religiões, certo? Vários povos de grupos étnicos distintos, beleza? Eu vou mostrar no mapa aqui para vocês terem um pouquinho de noção. A África do Norte é o que está em cor mais clara, certo? Ou seja, está aí a norte. A África subsaariana, ela está abaixo, beleza? É o que está em amarelo. A África subsaariana, ela possui esse nome por quê? Porque ela
está abaixo de um grande deserto, o chamado deserto do Saara. O deserto do Saara, ele está nessa região aqui a norte, entre Egito, Líbia e parte da Argélia. É um território gigantesco, gigantesco. O deserto do Saara, ele é maior que o Brasil, um pouco maior que o Brasil. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E o deserto do Saara ele possui 9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, é um deserto muito grande, certo? Esse deserto é praticamente intransponível, ou seja, os povos praticamente não conseguiam passar de uma região para outra cruzando o deserto, porque era muito difícil. Até o século XIX, ou seja, até mais ou menos 200 anos atrás, somente os povos nômades, chamados de tuaregs, e os azenegues é que conseguiam esse feito, que era sair da África subsaariana até a África do Norte, passando, cortando pelo deserto do Saara, certo? Por quê? Porque eles tinham conhecimento de rotas específicas que passavam pelos oásis. E lá nesses oásis eles conseguiam se abastecer, se refrescar. Esses tuaregs, eles eram importantes comerciantes. Eles comercializavam diversos tipos de produtos, certo? Eram pessoas que tinham uma importância financeira, traduzindo, eles tinham dinheiro, porque eles exerciam um comércio. Eles levaram também, além de mercadorias, práticas culturais, costumes de povos distintos para outros povos. Como eles saíam percorrendo parte do continente, eles saíam levando costumes de um lado para outro, certo? Então, o Saara é esse deserto gigantesco que se situa na região da África do Norte, certo? No norte do continente africano. É um território que tem aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, algo muito grande, algo muito difícil de se cortar, de ser transposto. E até o século XIX, quem fazia essa atividade de transpor o deserto do Saara eram os tuaregs e os azenegues. Eram grupos, povos nômades que viviam de fazer comércio pelas regiões da África. Certo, meus amores? Os povos do continente africano, eles foram diversos. Por isso que a gente não pode dizer, o povo africano. Por quê? Porque existiram diversos povos, pessoal. Os egípcios, existiram o Império Kush, o Império da Senegâmbia, o Império Tukulô, certo? Isso fora as tribos e as aldeias que existiram ao longo do continente africano e que não formaram reinos tão grandes. Então, os povos africanos, o continente africano, ele tem uma diversidade muito grande, porque muitos povos ocuparam e se desenvolveram nessa região, certo? É necessário a gente destacar as diferentes organizações sociais e políticas que existiram no continente africano. Certo? As sociedades que se organizaram lá, durante toda a história, elas tinham organizações sociais diferentes, às vezes, umas das outras. Haviam de grupos nômades, como os tuaregs, até grandes impérios, como o Egito. Beleza, pessoal? Então, nessas organizações sociais e políticas, é importante a gente destacar as aldeias, que eram formadas por diversas famílias, certo? E essa aldeia ela tinha um chefe, beleza? Esse chefe discutia os assuntos da aldeia com os chefes de cada uma dessas famílias que compunham as aldeias. Outro tipo de organização era a confederação de aldeias. Era quando várias aldeias elas se uniam, certo? E tinham reuniões para discutir assuntos comuns a todas elas, certo? Era uma união de várias aldeias e os chefes sempre se reuniam para discutir, para debater assuntos que afetassem todas elas. Outro tipo de organização que eu esqueci de colocar em negrito aí, mas eu vou colocar já já, eram os reinos, certo? Esses reinos eram unidades bem maiores, certo? Eles, às vezes, eram compostos por aldeias
Esses reinos, eles possuíam um rei, e o rei comandava tudo e todos, certo? É diferente de uma confederação de aldeias, onde os chefes das diversas aldeias se reuniam. Aqui não. O rei, ele manda em tudo e em todos. Outro ponto que eu coloquei aí, cheio de interrogações, é a respeito de cidades-estados, que aí é para vocês falarem. O que é uma cidade-estado, meus amores? Isso mesmo. Uma cidade-estado é uma cidade politicamente autônoma que possui suas leis, seu governante, seus costumes, certo? E são independentes umas das outras. Beleza, amores? Vamos continuar aqui, certo? Um dos povos que mais se destacaram no continente africano, certo? Ou melhor dizendo, um dos reinos que mais se destacaram, uma cidade que mais se destacou, foi a cidade-estado de Cartago. A cidade-estado de Cartago. Cartago era uma cidade-estado fenícia, certo? Lembra que eu disse a vocês que os fenícios, a gente estudou no capítulo anterior, eles ganhavam a vida fazendo comércio pelo Mediterrâneo e onde eles chegavam, eles fundavam feitorias, colônias? Pois bem, Cartago é uma dessas colônias. E ela se desenvolve muito, certo? E vira uma cidade de muito destaque. Beleza? A cidade-estado de Cartago era uma cidade extremamente rica, possuía intensa força militar e comercial, certo? Essa cidade, ela teve destaque por diversos fatores, desde a localização geográfica, certo? Cartago estava em uma posição privilegiada, ela estava no cruzamento de rotas que ligavam o norte da África, a Espanha, a Sicília, certo? E até mesmo o território do Líbano, beleza? Que era o território originário dos fenícios, beleza? Existia também outro fator, que foram as terras férteis. A população de Cartago ela tinha acesso a terras férteis que possibilitavam que elas cultivassem determinados tipos de grãos, se abastecessem e até mesmo vendessem. A terra fértil também possibilitou a produção de azeite e vinhos, que eram extremamente valiosos, mercadorias muito valiosas e caras. E o que é que os cartaginenses, que eram os habitantes de Cartago, faziam? Isso mesmo, meus amores, eles vendiam e ganhavam dinheiro com o comércio. Cartago se destacou também porque utilizava moeda, certo? Era um dos poucos povos nessa temporalidade que costumavam utilizar moeda nas trocas comerciais. Os persas também utilizavam. Vale-se alertar que a moeda não é nem criação de persas nem de fenícios, beleza? O professor já disse a vocês que a moeda ela foi criada por um povo chamado lídio, certo? Os lídios criaram a moeda. Beleza, meus amores? Vamos avançar. Cartago, ela tinha uma força militar absurda. Cartago possuía mais de 220 navios de guerra, meus amores. Mais de 220 navios de guerra que estavam destinados para uso exclusivamente militar, certo? Esses navios ficavam guardados esperando o quê? Um momento propício para serem utilizados. As embarcações de guerra de Cartago, eu não sei se vocês estão vendo, na ponta, elas tinham uma espécie de esporão, certo? Esse esporão, que era feito de metal, ele tinha a finalidade clara de quê? De se chocar contra outras embarcações para danificar o casco e afundar as outras embarcações. Os barcos dos fenícios, eles eram movidos também a remo, ou seja, eles conseguiam colocar muita força e fazer com que o navio atingisse uma velocidade excepcional. Quando o navio atingia uma velocidade excepcional, ele se chocava com outras embarcações, na maioria das vezes ou quase sempre lateralmente, e essa extremidade, esse esporão de metal, ele conseguia perfurar o casco das outras embarcações. E as embarcações inimigas, elas eram afundadas. Certo, meus amores? Mas, embora Cartago tivesse, sim, detalhe,
Olhem a organização dessa cidade, meus amores. Olhe o porto comercial dessa cidade. Os navios de guerra, eles ficavam nessa parte interna, nessa parte circular. Os navios de comércio ficavam nessa parte quadrada aí externa, ou melhor, retangular, certo? Os navios de guerra, eles eram guardados exclusivamente nessa região, por quê? Porque a única finalidade deles era em conflitos bélicos, beleza, amores? Mas, como tudo na vida não é eterno, o poder de Cartago também não há de ser. Embora Cartago tivesse toda essa força militar, mas ela chega a seu fim. Cartago encontra uma cidade à altura, um inimigo à altura, certo? Que é a cidade de Roma. Roma, no século III a.C., começa a se expandir. E ela começa a se expandir pelo mar Mediterrâneo também. E entra em choque com Cartago, certo? Eles começam a disputar não somente o comércio, mas começam a disputar força. E essa rivalidade vai evoluir para um conflito bélico, certo? Esse conflito, que foram em número de 3, certo? 3 guerras sucessivas, foram as chamadas Guerras Púnicas, certo? Foram guerras punitivas de Roma contra Cartago. Essa guerra envolveu uma carnificina, uma violência absurda. Por quê? Ambos os povos, eles eram bastante bem preparados, extremamente bem armados. Então, os conflitos, eles eram muito sangrentos. Os cartaginenses costumavam utilizar animais, como os elefantes, como armas de guerra. Daí vocês conseguem imaginar a grandiosidade desse exército. Para utilizar os elefantes, era interessante que eles iam na parte de cima, não sei se vocês conseguem observar a primeira pessoa que está no comando aqui do elefante. Ela carregava um martelo, certo? Uma marreta, não era um martelo, era uma marreta, e uma pequena talhadeira, que é um objeto de madeira, não, um objeto de ferro pontiagudo, que os pedreiros hoje em dia usam para descascar a parede. Eles pegam a talhadeira e batem com a marreta e retiram o que tem que retirar, geralmente é cerâmica. E eles utilizavam esse equipamento para abater os elefantes. Oi, professor, mas os elefantes não eram arma de guerra? Eram. Só que elefante é um animal, principalmente o elefante africano, é um animal que não é dócil e é um animal que, quando ele perde controle, ele saía pisando em tudo e todos. Se eu estou levando o elefante para frente para atacar o exército que está na minha frente e ele se depara com uma situação assustadora, ele tende a querer voltar. E quando ele vai voltar, ele passa por cima de quem? Isso mesmo. Passa por cima do exército que está conduzindo ele. Então, para evitar que ele causasse um estrago absurdo, os pilotos dos elefantes, se é que eu posso chamar assim, né? Eles pegavam a talhadeira, pegavam a marreta e batiam na cabeça do elefante. Aqui, na nuca, para ser melhor dizendo. E o elefante, ele não morria imediatamente, mas ele perdia todos os movimentos do corpo, porque eles cortavam a ligação do cérebro, certo? Com a coluna cervical. E o animal perdia a sustentação. Mas é só uma prova para vocês verem como essa sociedade ela tinha poder bélico. Mas embora fosse tão grandiosa e tão forte, Cartago não conseguiu resistir aos ataques de Roma e foi derrotada. Roma saiu vitoriosa e destruiu por completa a cidade de Cartago. Certo, meus amores? Ou seja, somente na aula de hoje, nós vimos que o continente africano é algo extremamente grande, dividido em 2 partes, a África do Norte e a África subsaariana, certo? A África subsaariana tem esse nome porque está abaixo do deserto do Saara. Esse deserto extremamente grandioso,
com 9 milhões de quilômetros quadrados, que somente que até o século XIX, somente os tuaregs e azenegues conseguiam cortar esse deserto levando mercadorias, beleza? Falei para vocês que existiam diversos estilos de organização social, aldeias, confederações de aldeias, reinos, certo? Cidades-estados. E isso mostrava como o povo dessa região era diversificado, beleza? Comecei explicando para vocês a respeito da grandiosidade de uma cidade-estado, a cidade-estado fenícia de Cartago, certo, meus amores? Era uma cidade extremamente forte que ganhava dinheiro com o comércio e que tinha sua força devido à localização geográfica que estava às margens do mar Mediterrâneo, certo? Devido às terras férteis também. Beleza, meus amores? Disse para vocês que Cartago tinha um exército formidável, mas que não foi suficientemente forte para vencer os ataques dos romanos nas guerras púnicas. Amores, na nossa próxima aula nós vamos estudar outro povo, certo? Nós vamos ver outro povo de destaque do continente africano. Beleza, meus amores? Vamos embora para a aula ver o professor de novo, que a gente vai novamente falar sobre o conteúdo, certo? E o professor vai fazer daqui a pouco um Google Forms, certo? Sim, eu prometi em cumprir, viu? Fiz o Kahoot. Tá vendo, professor? O que promete, cumpre. Tchau. Amo vocês, meus amores. Vocês são a razão da minha felicidade.